Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir. Diga mais uma vez, declare isso. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Diga. Me entregar, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Isso. E enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Pega suas mãos, diga. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou seu altar para o servir. Diga, o Senhor ouve a voz de um adorador. Me separou, oh, do seu altar para o servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir. Diga, me separou, me marcou. Me separou, me marcou. Diga, me separou, me marcou.
versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, diz assim a palavra: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Pai eterno, graças te damos pela atmosfera que foi preparada pela tua igreja para ouvir a tua palavra. Nós cantamos, nós falamos das tuas maravilhas, nós ouvimos os teus grandes feitos sendo proclamados através da música, e agora abrimos o nosso coração para ouvirmos a tua inefável e infalível palavra. Fala conosco de uma maneira tal que somente o Senhor tem o poder para falar. Ajuda-nos a levantar os olhos, e mesmo em face aos problemas, às crises que tantos enfrentam, ajuda-nos a olhar para o amanhã com a esperança de que o Senhor tem algo grande preparado para nós. Por isso, ó Deus, que o nosso coração seja solo fértil para receber a boa semente da tua palavra, e que ela ali encontre o ambiente necessário para germinar, produzir e dar fruto para a glória do teu santo nome. Oramos assim no nome precioso de Jesus. E você diz: amém. Assente-se, por favor. Eu já inúmeras vezes me detive nesse texto de Lucas capítulo 5 para expor alguns princípios das Escrituras. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre as perspectivas de um novo ano. Como é que a gente pode olhar para o amanhã na expectativa de que Deus tem coisa ainda melhor para a nossa vida? Eu não sei com respeito a você, mas eu sou um otimista assim de carteirinha registrada. Eu sempre creio que Deus pode nos surpreender com algo bom. A gente crescido dentro da igreja, havia uma música que eu gostava de cantar quando criança, e ela começava, normalmente o culto começava com ela. Ela dizia assim: reunidos aqui para adorar ao Senhor. Quem lembra dessa música? Reunidos aqui só para adorar ao Senhor, novamente aqui em união. Lembra dessa música ou não? Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui para adorar ao Senhor. Sempre há uma expectativa de que Deus tem coisas boas para nós. Aliás, a palavra de Deus ela é repleta de promessas. Você não precisa buscar em nenhum amuleto e consultar ninguém para entender de que Deus tem coisas grandes para a sua vida. As promessas de Deus para a sua vida são tremendas, são inesgotáveis. Há mais de 3.000 promessas nas Escrituras Sagradas para a vida do Filho de Deus.
Então eu sei que 2014, Deus tem coisa grande para a sua vida. O problema não é aquilo que vem da parte de Deus, mas é a nossa reação diante das lutas que nos sobrevêm. Mesmo porque no final de um ano e depois de um certo tempo da jornada, nós temos uma tendência natural de esmorecer. Nós vamos ficando cansados. O esforço, o empenho, procuramos fazer o nosso melhor e nem sempre nós colhemos os dividendos esperados. Nem sempre a gente consegue voltar para casa no final de um tempo, de uma jornada, com aquilo que desejávamos. Às vezes dentro de casa a coisa não está do jeito que a gente gostaria. O relacionamento com os nossos filhos não está naquela harmonia desejada. A vida profissional, ela não viveu ainda a sua intensidade. O que dizer então da nossa vida espiritual, que às vezes ela é feita de altos e baixos. Eu me preocupo muito com aqueles que se acham uns torpedos gospel. Ele sai numa velocidade que ele não para. Ele está sempre bem. Ele está sempre assim, ele é uns rojão que não para de crescer. Parece aqueles Sputnik. Sabe o que é um Sputnik ou não? Sputnik foi um foguete lançado pela Rússia, num projeto, isso é velho pra caramba, fala a verdade. Sputnik já era faz tempo. Qual que é o último lançado? Eu não sei. Mas eu sei que Sputnik foi um grande projeto, que quando lançado, chamou a atenção de toda a raça humana, vendo aquele negócio subir com fases de foguete, solta um, pega o outro. Mas a vida espiritual não é assim. A vida espiritual também é feita de momentos onde o nosso foguete dá uma falhada. A gente acha que não vai mais. A gente está subindo igual um foguete e de repente a gasolina dá uma... E a gente acha que vai. A vida é assim. Nesse texto, é um texto marcante na história do ministério público de Jesus, porque é aqui que ele convida os seus primeiros discípulos. E ele encontra um grupo de pessoas desanimadas. O grupo que Jesus encontra nesse relato que temos das Escrituras não é um grupo de pessoas que tinha tido o melhor dos seus dias. Aliás, o texto diz que eles estavam no final de um dia e sendo pescadores e sendo sócios de uma empresa de pesca. Petrus, devia ser o nome da empresa de pesca. Petrus Pesca e Companhia Limitada. Só que o dia da companhia de Petrus foi ruim, péssimo. O texto diz que eles haviam pescado toda a noite e eles não haviam pegado nada. Zero. E se tem uma coisa ruim para quem espera o resultado do seu trabalho é voltar para casa de mãos vazias. E eu queria que você traduzisse essa noite, talvez para um período que lhe aplicasse com mais exatidão. Talvez a noite que eles aqui usam para dizer que o seu trabalho não produziu nenhum resultado, sirva para você talvez como esse ano. Tendo pescado o ano inteiro, eles não pegaram nada. Talvez você diga assim, não pastor, o ano é exagero. Mas quem sabe alguns meses. Eu não sei. Eu sei que o resultado dessa odisseia de pesca produzida por essa sociedade, uma sociedade limitada, porque tem os seus sócios muito bem identificados no texto, traz uma frustração. E ali Jesus os encontra. Jesus gosta de encontrar pessoas que a princípio estão desacreditadas. Aliás, foi assim que ele encontrou, se não todos, a grande maioria de nós. Desacreditados, desanimados, talvez frustrados com uma religião, com a própria vida, alguns pensando que não valia mais a pena continuar na família, continuar vivendo, alguns com pensamentos suicidas, desanimados, desacreditados, afinal de contas, a jornada se tornou longa e o resultado nenhum. Ali, Jesus os encontra. O texto diz que eles estavam à praia, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe o raciocínio do texto.
Uma multidão o apertava para ouvir a palavra. Muitos achavam que eram os milagres de Jesus que atraíam as multidões, mas não era. Era a sabedoria do seu ensino. A ponto de chegarem a afirmar de que ele não ensinava como os demais, porque ele falava como quem tem autoridade. Quando Jesus falava, era Deus falando. Não era um mestre qualquer falando, não era um escriba. Não era um das tribos onde tinham a sua herança das leis. Não era um fariseu, não era um saduceu. Era Deus falando. E quando Deus fala, todo mundo se aquieta. Não há nada que se compare a ouvir a voz de Deus. E as multidões vinham e o apertavam. O comprimiam de tal maneira porque era bom ouvir a sua voz. Por isso que eu não entendo às vezes como as pessoas se sentem inquietas quando Deus está falando com elas. E Deus fala conosco através de uma mensagem, Deus fala conosco através de uma música, e não há nada que se compare a uma voz de Deus. A voz de Deus que o salmista diz que tem o som de muitas águas. A voz de Deus que quebra os cedros do Líbano. A voz que, quando proclamada, toda a terra se aquieta diante dela. Jesus falava, e o poder da sua voz, a autoridade da sua voz atraía multidões. Era como um imã, atraindo as pessoas, porque o texto diz que as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. Não era um discurso qualquer de um agitador. Não era mais alguém com uma opinião política a ser apresentada na época. Era Deus falando. E nesse momento, a multidão, o apertando, Jesus então decide transformar o cenário num cenário mais apropriado para a mensagem. E ele chega à margem da praia, e o texto diz que ele encontra 2 barcos. Você vai ver que há aqui o que você pode julgar, o que alguns às vezes julgam uma contradição, porque na realidade o lago de Genezaré também era conhecido como Mar de Tiberíades, uma região da Galileia que era grande fonte de suprimento, de pesca para toda aquela região. Era um lago, mas com uma dimensão que caracterizava a muitos a impressão de um mar. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de irem ao centro dos Estados Unidos e conhecerem o lago Michigan. Ele que vai beirar as cidades de Detroit, de Chicago. Quando você chega às margens do lago Michigan, você tem a leve impressão de que você realmente está diante de um oceano, de um mar, a ponto de ter ondas naquele grande lago que está bem localizado no centro dos Estados Unidos da América. Ali nesse lago, Jesus vai e encontra 2 barcos. E os barcos estavam com os seus pescadores desembarcando. E eles lavavam as redes. Era um ritual comum, prático, diário. Ao final de um dia, tendo ele sido proveitoso ou não, para evitar a corrosão das redes, lavava-se as redes. Lavava-se, tirava qualquer nó que poderia ter sido dado durante o período da pesca, e eles penduravam, e você já foi, creio que sim, e já viu em alguma praia que você tenha frequentado, que é os que os pescadores fazem até hoje. Esticam as suas redes para que elas possam secar, porque se você coloca a rede molhada e toda enrolada, ela vai estragar, ela vai mofar, a umidade vai produzir com que um momento em que um cardume é apanhado, as redes vão ser rompidas. Gostaram da minha sapiência na área da pesca? Eu vou me candidatar, inclusive, a ministro da pesca desse país, porque eu estou aqui numa sapiência pescal que não é brincadeira. Agora, Jesus tem uma atitude. Jesus decide entrar num dos barcos. Veja só, ele não pede licença para ninguém. Eu já li esse texto algumas vezes e
somente nessa vez é que eu consegui me atentar a esse detalhe. Há aqui uma narrativa. Eles desembarcam do barco e quando eles saem do barco, Jesus entra. O texto diz, preste atenção que diz o versículo 2. Ele viu 2 barcos junto à praia, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, Jesus entra no barco. Num barco onde todo mundo tinha trabalhado e não tinha produzido nada. É aqui que eu quero começar a desenvolver um raciocínio com vocês hoje à noite, para entrar nesse novo ano que está prestes a surgir. Faltam aí, talvez, 50 e poucas horas para o início de um novo ano. E talvez você esteja deixando esse ano para trás, mais ou menos com a mesma ideia desses, então, pescadores, ainda não discípulos, apenas pescadores. Eles não podem ser identificados ainda como discípulos, porque eles só vão ser comissionados no versículo 10. Mas até então, pescadores comuns, tentando vencer na vida, tentando fazer dar certo. E talvez você esteja assim, chegando no final de um ano, e você está assim meio que desanimado com muita coisa. E o desânimo faz parte. Mas Jesus quer entrar no cenário. Jesus entra no barco. E quando Jesus entra naquilo que nós julgamos ser de nossa propriedade, tudo muda. Na realidade, um dos comentaristas que eu estudei para preparar a mensagem de hoje à noite, faz um comentário interessantíssimo. Porque ele diz que Jesus usa um dos barcos como um púlpito. Porque na realidade ele estava sendo apertado pelas multidões, para que ele, ao ministrar a palavra, elas pudessem receber a palavra de Deus, e ele agora precisou fazer da própria praia e das águas uma concha acústica natural. Ele afasta-se, e a projeção da sua voz vai alcançar com muito mais eficiência um número maior de pessoas. E ele então usa um dos bens, dos utensílios dos pescadores como um instrumento de proclamação da verdade. Isso me chamou a atenção. E é daqui que eu quero começar a fazer uma aplicação para a sua vida nesse novo ano. Às vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Tem muita gente que tem aquilo que julga ser o suficiente para ser bem-sucedido. Do ponto de vista da pesca, todos eles tinham tudo aquilo que era necessário para serem bem-sucedidos no que eles se propunham a fazer. Eles tinham um barco, para pescar, tinham que ter barco. Na falta de um, eles tinham 2. Era uma frota, era uma fragata. Um negócio era chique, não era um barquinho, eram 2. Estava multiplicando, comprou 1. Não, vamos comprar 2. E quem sabe vamos comprar 3. Eles tinham rede. Não tinha como pescar sem rede. Mas eles tinham as redes. Eles tinham a experiência da pesca. Tanto é que quando Jesus dá uma ordem para que eles lancem a rede mais uma vez, a reação de Simão, ainda conhecido apenas como Simão, não ainda como Pedro, é de dizer, nós trabalhamos a noite toda. Em outras palavras, olha, eu sei, a gente ouve falar, você é filho de José, carpintaria é a sua área, né? Não é carpintaria? Então, o nosso é pescaria. Não vem querer dizer para a gente como é que pesca. Nós nascemos à beira desse lago. Muito provavelmente esse era um costume da época, aprenda isso. As profissões, elas eram passadas dentro da própria família. Muito provavelmente. E é por isso que é identificado aqui o nome de Zebedeu. Zebedeu, muito provavelmente, era um pescador antigo da região. A profissão era passada de pai para filho, como até pouco tempo era o que acontecia até mesmo na nossa sociedade. O pai ensinava a profissão para o filho. A família do meu pai é do interior de Minas Gerais, a grande metrópole de Itaú de Minas,
que é uma joia rara no sudoeste mineiro. E a gente sabe disso, porque lá identificava-se a profissão por aquilo que ia acontecendo. O cara que cortava o cabelo era neto de cabeleireiro, e não era cabeleireiro, era barbeiro, irmão. Não tem esse negócio de cabeleireiro. Cabeleireiro é quando o cara fica chique. Mas lá era barbeiro. Era neto de barbeiro, filho de barbeiro. Esse povo ele era bisneto de barbeiro. E a intenção era de que o filho dele pudesse aprender a lidar com a tesoura, porque quanto mais cedo ele pudesse, ele botava uma outra cadeira para o filho cortar o cabelo também, e aumentava a renda da família. Então eles tinham os 2 barcos, eles tinham as redes, e eles tinham aquilo que no mundo corporativo é chamado de know-how. Eu sei o know-how. Você sabe o que significa know-how ou não? Tem gente que usa a expressão know-how, então é know-how. Não é no hall da igreja não, viu, irmãos? Eu tenho know-how, folheto. Know-how quer dizer uma expressão inglesa. Know quer dizer saber, how como. Know-how, eu sei como. Ouvir o pastor Flávio também é cultura. Know-how, eu sei como. É daí que vem. Ô Jesus, eu tenho os barcos, eu tenho as redes, e eu sei como, eu conheço esse lago na palma da minha mão. O problema é quando a gente acha que isso é suficiente. É quando a gente se ensimismece. A gente acha que somos autossuficientes. Que a gente tem o que é necessário para fazer a giripoca piar. Não, porque deixa comigo que pescaria. Hoje eu vou sair, vou arrebentar. Talvez o problema é que muitas pessoas chegam frustradas no final de uma jornada, é porque elas estão simplesmente entregues a si mesmos. E o problema é que ninguém nunca vai romper com a barreira da mediocridade se ficar entregue a si mesmo. Em nós mesmos, o nosso limite é facilmente atingido. A diferença é quando Deus entra no negócio. Quando Jesus entra no negócio, aí então, você fica imparável. E é o que acontece. O texto diz que entra Jesus em um dos barcos. E ele entra exatamente, o texto diz, verso de número 3, no que era de quem? De quem? Simão. Ele disse: Simão, eu vou entrar no teu barco. Talvez Simão não tivesse nenhuma ideia do que aquela entrada ia produzir na sua vida. Às vezes, quando nós temos um encontro com Jesus, nós não temos sequer uma pequena ideia do que a presença dele vai produzir na nossa história. Quando Jesus entra, tudo muda. O cenário muda. O desfecho do dia muda. Porque quando Jesus entra, ele pega as penas da história e começa a escrever um novo capítulo da nossa vida. Jesus entra no barco de Simão. E Jesus entra já pegando a direção do negócio, porque Jesus é assim, gente. Jesus entra, ele assume o comando. Porque tem gente que pede para Jesus entrar, mas diz: então, fica aí, quando eu precisar eu chamo. Fica sentadinho, ninguém perguntou nada. Fica aí. Se eu precisar, eu dou um grito. Não. Jesus entra no barco e ele pede para que ele afaste um pouco da praia. A princípio, o pedido de Jesus não produz em Pedro nenhuma reação negativa. É um pouquinho só. Afasta só um pouquinho, Pedro. E Pedro, vendo aquela multidão toda, talvez já envolvido pela fama que havia sido espalhada por esse Jesus a respeito dele, ele atende. E Jesus assenta-se em cima do barco. Aqui que está o segredo, gente. Antes que o milagre aconteça, eu tenho que me fazer disponível para Deus. Tem muita gente que gosta de ir lá para frente do texto. Pastor, eu quero ver a rede romper. Esse negócio de ensinar, de assentar, pula, vamos para frente. Aperta o fast forward.
Já que a gente está falando aqui uma mensagem com alguns idiomas da língua inglesa, vamos acrescentar mais este. Fast forward, aquele FF que tem assim, viu? Avanço é desodorante, né, irmãos? Avanço, é o avanço. FF, tá, aperta, vai para frente. A gente às vezes quer isso, mas o segredo está aqui. Antes que o milagre aconteça, eu tenho que fazer-me disponível para Deus. Esse comentarista bíblico faz essa exposição muito interessante sobre o porquê do desfecho destes primeiros versículos do capítulo 5. Ele fala sobre a importância da gente colocar à disposição do Senhor aquilo que julgamos ser nosso. Quando nós colocamos à disposição do Senhor aquilo que supostamente é nosso, Ele sempre vai nos recompensar. Às vezes nós queremos usar Deus em nosso favor, quando Deus quer usar aquilo que está confiado a nós, para ser usado para a sua glória. Antes de que o barco se transformasse num grande lugar de celeiro de peixes, o barco de Pedro se transforma num púlpito que anunciava a verdade do Evangelho. Essa ordem, ela nunca pode ser rompida. Antes que Deus faça coisas grandes através de nós, Ele primeiro precisa fazer coisas grandes em nós. O barco, antes de se transformar num barco cheio de peixe, ele é um barco púlpito. Vira um pequeno instrumento aonde Jesus assentado ensinava. E eu fico imaginando Pedro, pelo amor de Deus, gente. Eu já trabalhei a noite inteira cansado. Você sabe o que é trabalhar a noite inteira pescando? Não é um serviço que você fica com a varinha assim, viu, irmão? Você dá aquela cochilada. Na hora que o peixe fisga, você... Nessa pescaria é um serviço pesado. Trabalhou a noite inteira, joga a rede, puxa a rede. Esses dias eu estava assistindo num programa desses, que eu gosto de assistir, principalmente de madrugada, não tem nada que presta na televisão, a gente assiste esses Discovery, History e esses negócios aí. E estava mostrando as profissões arriscadas desse pessoal que entra mar adentro para pescar alguns peixes raros, caríssimos. E o esforço do trabalho de jogar aquele negócio, hoje tudo é mecânico. O cara joga uma rede, puxa a rede. Mas antigamente era, na munheca. O cara lançava, puxava, nada. Puxava, via os pedaços de pau junto, nada. Jogava, via uma sandália de algum outro cara, profeta, que tinha passado por ali. Jogou a sandália no lago, lá vai, ele puxa e veio, porque não tinha bota naquela época, era sandália. Já era sandália, volta a sandália. Pedro cansado e Jesus ensinando. Jesus, que hora que vai acabar esse culto, hein? Eu acho que Pedro dizia, Senhor, quantos pontos faltam? E ele ensinando, assentado no barco de Pedro. E Pedro lá, tendo que aguentar. Ai, Jesus amado. Olhando e dizendo, rapaz, ele olhava para o sócio e dizia assim para o outro, Pedro, o horário. Eu falei, vai lá e interrompe você não é macho? Interrompe ele, você. O homem está falando, rapaz, deixa eu terminar de falar. E lá conversa, vai Jesus falando. E eu não sei o que Jesus falou. O texto não fala. Não traz aqui o discurso. Mas ele falou coisas que talvez tenham produzido no coração de Pedro coisas que ele não tinha até aquele momento. Jesus falava, e ele falou. E olha, a tomar como base o Sermão da Montanha, eu acho que ele falou muito. O texto diz que, de repente, versículo 4. Está lá comigo ou não? Quando ele acabou de falar, Pedro deve ter dito, ufa. Porque diz o povo que a expressão mais apreciada da igreja é quando o pastor diz, finalmente, tem uns irmãos que dá glória a Deus, aleluias, e vai por aí. Talvez Jesus tinha dito, e finalmente, ó multidão. Pedro tinha dito, maravilha, graças a Deus eu vou para casa. Vou poder descansar um pouco.
Jesus então agora dirige a palavra a Simão. Ô Simão, como é que é? Não tinha acabado? O senhor não tinha? Então, mas agora o meu negócio é com você. E então, o texto diz que Jesus diz a ele: faze-te ao largo. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro. Afunda o barcão aí. Ele diz: o Senhor Jesus, numa boa, eu achei as palavras lindas que o senhor falou. Estou aqui tocado. Só que é o seguinte, o senhor está mandando a gente lançar a rede para pescar de novo. E talvez Jesus tenha dito, e esse diálogo não nos é trazido aqui na narrativa do texto, mas aqui a nossa imaginação, que às vezes é fértil demais, ela produz algumas coisas. Talvez Jesus tinha dito: Pedro, então, é isso mesmo. Faze-te ao largo e lança as redes. Junta o pessoal. Cadê a galera? Eu já usei aquilo que era o seu barco me foi de uma utilidade incomparável. Eu agora quero te recompensar. E é aqui que a gente começa a entender o desfecho desse texto. Porque a Bíblia diz que ele sempre vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que a gente coloca à disposição do Senhor, Ele nos recompensa. Tudo aquilo, a nossa casa, os nossos bens, o nosso tempo. Por isso que o nosso tempo, quando dedicado a Deus, ele é recompensado com bênçãos celestiais. Jesus disse: olha, pega agora a rede e vai mais fundo. Sabe, Jesus sabe muito bem, e ele tem um sonar imbatível. O sonar que hoje é usado nos grandes pesqueiros, que eles agora conseguem descobrir aonde está o cardume. Sabia disso ou não? Os grandes barcos, as grandes companhias pesqueiras têm um sonar no casco do barco que ele consegue identificar aonde estão os grandes cardumes. Jesus já tinha esse sonar faz tempo, ó. Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos, que eu sei aonde está a bênção. Pode lançar, vai mais profundo. E sabe, queridos, aqui a gente começa a aprender algumas coisas que nos ajudam a sair, talvez, dessa nossa situação de achar que a coisa não vai melhorar. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção e aplicar essa palavra sobre a perspectiva de que tem coisa boa pela frente. Há um Deus que quer encontrar pessoas disponíveis, os quais ele tem a liberdade para entrar, usar a sua vida, usar aquilo que está à sua disposição, sem você perguntar muita coisa, sem você entender o que está acontecendo. Às vezes o tempo, você só está ouvindo discurso, você não viu Deus agir, mas todas as vezes que você assim se coloca, Deus vai te dizer: agora chegou a hora da gente avançar um pouco mais, porque eu vou recompensar aqueles que se colocam à disposição do meu serviço. Tem muita gente que quer a recompensa, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não se torna ensinável. Aí a gente olha e vê gente nadando de braçada, a gente vê gente indo em águas muito mais profundas, mas você pode ter certeza, esse que um dia está pescando, e a pesca é maravilhosa, um dia sentou e ouviu, e às vezes sem entender o que estava sendo falado. A gente gosta de olhar para esse texto, e a gente gosta de ir aqui já para o versículo 6, apanharam grande quantidade, glória a Deus, eu já vi, tem peixe de tudo quanto é tamanho, é dourado, meu Deus, vai pular, é uma bênção, ele vai pular de cá, ele vai pular de lá, é muito dourado, meu Deus, é dourado, é dourado. Mas antes, Deus está à procura de pessoas que nesse novo ano possam dizer assim: Senhor, está aqui a minha vida,
está aqui o meu barco, está a minha casa, está aqui os meus bens, tudo que eu tenho está à tua disposição. Pode entrar, para o louvor da tua glória. Usa do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei de que todas as vezes que eu me coloco como utensílio útil na tua casa, o Senhor vai me recompensar. Jesus chama agora. E olha o que Deus faz, meu irmão. Deus, Ele não trata com medida desigual. O barco era de quem? De quem? Não, senhor. O barco era de quem? De quem? Da sociedade. O texto diz ou não diz? Ele tinha sócio ou não tinha, gente? Preste atenção na profundidade do texto. Por isso que eu estou dizendo, eu já preguei esse texto inúmeras vezes, hein? Nunca o vi como tenho visto nesses dias. O barco era de quem? De Simão? Não, senhor. O texto diz no versículo 10 que ele tinha mais quantos sócios? Mais quantos? 2. Isso quer dizer o quê? Quando você tem sociedade com alguém, o que pertence à empresa, pertence a ele também. O barco era só de Simão? Não. O barco também era de quem? Tiago e João. O barco era deles também. Olha o que Deus faz. Quando eles lançam a rede ao fundo, no sonar divino, Deus sabe aonde está aquilo que você está procurando há muito tempo, apenas com seus recursos, com os seus 2 barquinhos, com as suas redes, com o seu know-how, e você está aí só no ralo, não acha nada. Deus, numa intervenção imediata, te coloca na boca da botija. É assim. Deus não fica dando volta. Ele diz assim, pode lançar. Joga desse lado. Pode lançar, rapaz. O texto diz que ele, sob a palavra do Senhor. Uma palavra de Deus sobre a nossa vida muda o contexto. Talvez o que produziu a fé no coração de Pedro foi o quê? A ministração que ele se pôs a ouvir durante sei lá quanto tempo. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E o texto começa dizendo que Jesus ensinava o quê? A palavra de Deus. Está aí versículo 1 ou não estava? As multidões o apertavam para ouvir a palavra de quem? De Deus. Está lá Simão, ouvindo a palavra. Você não está entendendo o que Deus está produzindo na sua vida durante esse tempo. Você não, pastor, eu não aguento mais ouvir mensagem, eu não aguento mais vir em culto, mas aquilo que o Senhor está produzindo na sua vida, quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai perceber, você vai estar tão alinhado com o coração de Deus, que aquela palavra já vai encontrar um terreno tão grande de fé, que você vai agir como Pedro fez. Sobre a tua palavra eu vou lançar, Deus, e eu sei que o Senhor vai me abençoar. O texto diz que ele lançou. Veja o que diz o versículo 6. Isto, fazendo, apanharam grande quantidade, rompiam-se-lhe as redes. Agora olha o que eu disse sobre o princípio da sociedade. Deus não abençoa só um lado da moeda, é os dois. Versículo 7 diz o quê? Fizeram sinais aos companheiros. A bênção de Deus, por isso que quando um homem busca o favor de Deus, a sua casa é abençoada. Por isso que tem empresa que vai para frente por causa da bênção de Deus sobre a vida de um homem que busca a palavra de Deus. O texto diz que eles fazem sinal para os companheiros do outro barco. Onde é que estava esse outro barco, gente? Aonde? Na praia? Estava lá, rindo de Pedro. Bobo Pedro, olha lá. Às vezes é assim, tem gente que vai rir daquilo que Deus nos manda fazer, mas depois vão sentar com a gente para comer o milagre que Deus vai produzir na nossa vida. Estava lá os dois, eles fazem sinal. Rapaz, vem! O texto diz que eles saem. Deve ser remada para tudo quanto é lado. Está lá Tiago, João. Eles foram e encheram. Foi mais um do que o outro ou não?
Foi mais um do que o outro ou não? Encheram ambos os barcos. O princípio da honra não falha nunca. Quando você honra Deus, Deus te honra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto diz que ambos os barcos se encheram, mas não encheu assim, viu, gente? Foi peixinho assim, só encheu, a ponto de quase irem a pique. Nunca na história da pesca daquele lugar, ninguém pegou tanto peixe como naquele dia, naquela hora. Porque é assim que Deus faz. Ele nos surpreende num tempo e num momento aonde a gente acha que não tem mais jeito. Mas aqui o Senhor está nos ensinando algo. Quando eu me coloco disponível, Deus me usa e Ele me recompensa, para que todo mundo veja que quando eu me coloco disponível a Ele, Ele derrama bênção sem medida sobre a minha vida. O texto termina dizendo que Pedro tem uma reação totalmente sincera. Ele vê o poder de Deus. Ele vê a glória do Senhor sendo manifestada ali, e ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Sabe, tem uma lição profunda aqui. Pedro aqui, ele era um homem pecador, e Deus não nos abençoa. E há uma falsa ideia sendo pregada por aí, que é a meritocracia divina. Cada um vai receber na medida daquilo que faz. Errado. Pedro era um pecador. E mesmo assim, Deus o abençoou. Mas Deus tinha um objetivo. Queria ensinar para ele o seguinte: Pedro, aprenda a lição. Até agora você tentou vencer sozinho. Até agora você tentou ir para frente. Está acabando mais um ano e a história está do mesmo jeito. Deixa eu entrar no teu barco. Deixa tudo que você tem disponível nas minhas mãos. Você vai ver o que eu vou fazer, meu filho. Você vai ver o que eu vou fazer, minha filha. Você vai ver o que eu vou produzir na sua vida. Porque eu sou Deus que tem o poder de te surpreender cada dia mais. A sociedade está reunida. Agora os sócios, já pensando no lucro. Eu fico aqui pensando, talvez a cabeça dos empresários. Porque empresário vê desse jeito, né? Ele já quer ver o resultado. Ele olha e diz: quantos quilos isso aí vai, rapaz, vendendo? Isso aí no mercado amanhã fresquinho. Quantos deu? Ele já tem uma ideia. O tamanho do barco, eles já tinham mais ou menos uma percepção de quantos quilos de peixe tinha dentro daquele barco, porque eles sabiam mais ou menos como funcionava. Quando eles veem os 2 barcos lotados, dizem: agora nós arrebentamos. Amanhã nós fechamos a banca. Não vai ter para ninguém. Mas olha que coisa interessante. Jesus lhes faz uma proposta ainda melhor. Ele diz assim: olha, não temas. Doravante, quer dizer, daqui para frente, vocês serão pescadores de homens. E olha a atitude do verso 11. Sabe, o texto, ele é muito interessante. Porque ele diz assim: eles arrastando os barcos sobre a praia. Deixaram o quê? Só o barco? O que mais? Com os peixes dentro. Aquilo que eles tanto almejavam perdeu a importância. Porque eles perceberam
de que fazia diferença não era um barco cheio de peixe, era uma pessoa chamada Jesus Cristo. Talvez outros dias haveriam outros peixes, mas aquele encontro, aquela pessoa não poderia ser deixada jamais, porque se ele fez aquilo um dia, eu quero andar com ele todos os dias, porque eu quero ver os seus milagres na minha vida, não só num dia ali no lago de Genezaré, eu quero ver os seus milagres 365 dias no ano. Sabe, queridos, o ano de 2014 bate as portas, está surgindo, e talvez você tenha feito alguns planos mirabolantes. Talvez você já tenha comprado, inclusive, um planner. Planner. Onde você faz o seu planejamento. O que você deseja fazer, o que você deseja alcançar e quanto você... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você incluiu Deus nesse negócio? Jesus faz parte do seu plano? Você se coloca totalmente à disposição dos planos dele para a sua vida? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. 2014 tem coisa boa? Muitas. Mas eu queria que você aprendesse com esse texto hoje à noite. Talvez o que está faltando para você ver provisão, abundância, milagre na sua vida é deixar com que Jesus entre na história da sua vida de uma vez por todas. Não é dar algumas passadas, não é entrar quando a coisa aperta, mas ele assumiu o controle dos teus negócios, do teu casamento, dos teus planos, do teu futuro, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Se simplesmente for para sentar e ouvir a tua voz, para mim basta. O que importa é estar aos teus pés, porque eu sei que se assim eu viver, a recompensa é certa. Tem muita gente atrás da recompensa, sem gozar da presença daquele que recompensa. Jesus, no barco de Simão, e ele apenas, sem saber o que ia acontecer. Nós sabemos o desfecho. Simão não tinha ideia do que ia acontecer. Mas de uma coisa eu sei, queridos: Deus não muda. Malaquias, capítulo 3, verso de número 6 afirma: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. O princípio que rege a lei da honra continua válido hoje também. A mordomia, coloque-se nas mãos de Deus. Ponha tudo que você tem nas mãos do Senhor. Pare com esse seu egocentrismo. Tudo em volta de você. Você quer que Deus abençoe o teu sonho, o teu negócio. Deus apenas quer dizer: eu quero usar a sua vida, eu quero usar o que você tem, eu quero usar a sua empresa, eu quero usar o seu carro, eu quero usar o seu dinheiro para minha glória. E você fica sentado e só ouve. É difícil a gente fazer isso, porque a gente está sempre esperando algo em troca. Mas Simão nos ensina uma lição, de que quando a gente simplesmente se submete ao senhorio do Senhor Jesus, e a gente simplesmente deixa Ele entrar, e pode ter certeza, tudo vai mudar. O teu casamento só vai melhorar. Vai ser um love que ninguém aguenta. Vai ser bilhetinho na geladeira, torpedo. Vai ser tal de fazer coraçãozinho para o outro. Você não vai precisar esperar chegar o dia do aniversário do seu casamento para dar uma bicota na irmã na plataforma da igreja. Vai ser uma beijação. Nós vamos ter que contratar extintores espalhados aqui pela igreja.
Porque onde Jesus entra, tudo melhora. Por mais que você esteja desanimado, eu estou tentando, o problema é esse, você está tentando sozinho. Um lar sem Jesus não vai para frente. Um relacionamento com filhos sem Jesus não vai para frente. A tua profissão sem Jesus não vai para frente. O que faz a diferença é o tempero da presença de Jesus na nossa história. Por isso que Paulo dizia, eu sou o que sou, é pela graça. Se eu cheguei em algum lugar, é pelos méritos do Calvário. Davi dizia, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Não adiantava nada, cavalos, carros. Por isso que ele dizia, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, todavia, confiaremos no Senhor. É dele que vem a vitória, é dele que vem a força, é dele. Tudo provém dele e é para ele que deve ser dado. 2014, mude o foco. Deixe Jesus entrar. Talvez hoje você esteja assim, encostou o teu barquinho. Você está desanimado, nada vai para frente. Jesus hoje passa por esse lugar, como ele passou ali às margens da praia do lago de Genezaré. E ele está procurando barcos que estejam disponíveis. O texto diz que ele viu 2 barcos. Ele vê. Ele está à procura de pessoas que se façam disponíveis. Os olhos do Senhor passam por aqui hoje à noite. E Ele está olhando para você, para a sua casa, para tudo que você tem. E Ele quer saber se Ele tem liberdade para entrar. O texto diz que Ele entrou. Tem gente que faz um bloqueio tão grande que diz, quem é a senha, por favor? Jesus não tem liberdade para entrar na tua casa. Jesus não tem liberdade para entrar nos teus negócios. Jesus nem sequer tem liberdade para entrar na tua vida espiritual. Não tem. Ele está procurando barcos à beira da praia. Talvez você diga assim, Senhor, mas eu estou desanimado, eu estou desapontado, eu estou meio desacreditado. Não tem problema. A única coisa que Jesus está à procura é disponibilidade. Lembrem-se de Isaías capítulo 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta do profeta é célebre até os dias de hoje. Ele responde quase como se num grito de desespero. Eis-me aqui, Senhor. Levanta a mão. Bota uma melancia na cabeça. Eis-me aqui. Envia a mim. Eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de puros lábios. Mas eis-me aqui. Usa a minha vida para o louvor da tua glória, para que todos vejam o teu poder na minha história. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que o importante não é os benefícios do poder, é ver o poder na minha vida. Porque ninguém ali foi vender peixe, mas todo mundo viu que Jesus era presente na vida de Simão, na vida de Tiago, na vida de João, porque para ele deve ser a glória, tudo é para ele. Tem gente que quer a bênção só para se deleitar nos seus prazeres. Me abençoa aí, Jeová, para eu melhorar de vida, para a tua glória. Glória de Deus nada, é para a tua vaidade. O texto diz que eles trocam tudo pela glória de Deus. Deixam tudo. Eu vou seguir esse Jesus. Eis-me aqui. 2014. Tem tudo para ser um ano que vai bombar na sua vida. Tudo. Mas Jesus precisa entrar no teu barco. Entrar na tua história hoje à noite. E você vai ter que sentar e ouvir um pouco. Porque tem gente que já quer ser usado. Já quer, meu Deus. Senta e ouve. Aprende. Escuta. Não vai receber nada em troca. No princípio não. Mas quando chegar a hora do retorno, segura, peão. Que Deus vai te deixar, como o texto diz, versículo de número 9, admirado.
olhe o que Ele fez na minha história. Estava tudo para ser um fracasso esse dia. Estava tudo para ser um fracasso esse casamento. Estava tudo para ser um fracasso esse sonho. Ele entrou. E sobre a palavra dele, tudo mudou. E agora eu estou aqui admirado por aquilo que Deus tem feito. 2014, Deus quer te deixar admirado. Mas para isso, Ele quer entrar no teu barco. Fica de pé. Deixa eu orar com você.